Eu tô de volta para trazer para vocês mais um resumão da mais importante batalha pela liberdade de expressão já travada neste país. Esse é o terceiro vídeo, então se você estiver um pouco perdido, eu recomendo fortemente que assista os dois vídeos anteriores. Depois de tudo que eu já narrei neles, nós tivemos o segundo grande vazamento dos Twitter Files. Os arquivos do Twitter que demonstram a parcialidade com que as plataformas e o nosso judiciário trataram a nossa política ao longo dos últimos anos. E dessa vez o vazamento foi focado no Felipe Neto. E segundo essas informações vazadas, o youtuber frequentemente fazia pressão na plataforma para que ela apagasse tweets e até mesmo banisse contas de figuras políticas de direita. Em especial a conta do jornalista Alan dos Santos, por quem, admito, eu mesmo não nutro admiração, porém, como a gente pode ver nos vazamentos, até mesmo os funcionários da antiga gestão do Twitter, antes do Elon Musk, julgavam as infrações cometidas pelo Alan dos Santos como no máximo subjetivas. O Felipe Neto recebeu algumas respostas negativas sobre alguns tweets do Alan dos Santos que ele exigia que fossem removidos, e os e-mails mostram que o contato direto do Felipe Neto reportava para pessoas de dentro da plataforma que ele estava super irritado pelo fato de que os tweets ainda não haviam sido removidos. São tweets polêmicos da época da pandemia, como bem diz a matéria escrita pelo Eli Vieira. Naquele momento, o Felipe Neto tentava ostentar uma imagem de defensor dos lockdowns, ao mesmo tempo em que era flagrado furando o lockdown, aquela clássica Felipe Netagem que não pode faltar, né? Mas um ponto levantado nessas discussões sobre os tweets polêmicos do Alan era justamente que ele evitava fazer acusações diretas. Então, nesse tweet que o Felipe Neto exigia que fosse deletado, o Alan levantava suspeitas sobre miocardite, porém sem associar diretamente às picadas. E como bem pontuou ele próprio cobriu múltiplos estudos que apontam a miocardite e os coágulos sanguíneos como efeitos colaterais verdadeiros das picadas. E ele linka essa matéria da Gazeta do Povo que ele fez a respeito. O estudo com 100 milhões de pessoas revela incidências dos efeitos colaterais das picadas. E infelizmente, mesmo citando estudos científicos, eu preciso tomar cuidado com as palavras porque claramente não vivemos em um país onde a gente pode se expressar livremente com a garantia de que não vai sofrer alguma retaliação por isso. Inclusive, vale dizer que nos primeiros Twitter Files, os funcionários do Twitter deixaram claro que o Google e a Meta do Facebook e do Instagram não eram nem um pouco resistentes em aceitar as ordens do Xandão, mesmo que elas passassem completamente por cima das regras tanto da plataforma quanto das leis do país. E infelizmente, provavelmente jamais teremos acesso às informações dessas outras plataformas para ter pelo menos uma noção de quão longe foi a tirania desse regime imposto pelo Xandão que estamos vivendo nos últimos anos. Enfim, como os tweets do Alan estavam nessa área cinzenta, a plataforma entendia que ele não estava objetivamente indo contra as regras da rede social. É tipo quando a pessoa usa a estratégia do supostamente para evitar se complicar com a justiça, sabe? Porém, a pressão do Felipe Neto continuava e novos funcionários do Twitter que acabaram entrando na discussão acabaram cedendo a essa pressão. Vale dizer que o Alan dos Santos estava conseguindo ganhar na justiça de ações promovidas contra o YouTube e contra o Facebook. E isso fazia com que o Twitter tivesse medo de simplesmente apagar as contas e as publicações dele sem provas cabais de que ele de fato estava descumprindo o regulamento da rede social. Porém, quando uma nova funcionária do Twitter aparece na discussão, ela passa a simplesmente utilizar as decisões do STF como desculpa para, enfim, derrubar a conta do Alan e também garantir que ele não pudesse mais criar contas futuras na plataforma. Ao contrário dos funcionários envolvidos nas discussões anteriores, essa simplesmente não se importou se as ordens eram ilegais ou não. E outra coisa interessante desse vazamento foi observar que os funcionários antigos que estavam resistindo um pouco mais às pressões do Felipe Neto tinham plena noção de que eles estavam sendo utilizados politicamente. Olha só, Batista e Gualda terminam seu e-mail de 15 de junho de 2021 recomendando que Your Roth não encontrasse com o Felipe Neto. Só para dar contexto, o Fernando Galo, que naquela ocasião era chefe de políticas públicas do Twitter e que hoje ocupa um cargo semelhante no escritório brasileiro da rede social TikTok, mandou um e-mail para Your Roth, que era o chefe de segurança da rede social. E esse Galo é o que estava fazendo meio de campo entre o Felipe Neto e o Roth, para que assim o chefe de segurança do Twitter atendesse às demandas do youtuber. Então esses dois outros nomes da plataforma, né, o Batista e o Gualda, ao contrário do Galo, estavam recomendando que o Roth não se encontrasse com o Felipe Neto, pois segundo eles, o encontro apresenta riscos adicionais na nossa estratégia, pois Felipe Neto é alguém em quem não podemos confiar completamente para manter uma conversa em off. Os consultores alertaram que o influenciador poderia tentar tirar proveito tanto do cenário do banimento de Alan dos Santos,
Pois se ele conseguisse banir o Alan, ele poderia trazer os louros pra ele, né? Batendo no peito pra mostrar quão poderoso e influente ele é, removendo um criminoso da extrema direita das plataformas. Mas ele também poderia tirar proveito da permanência do perfil, pois assim ele poderia dizer que tentou falar com o próprio Twitter pra remover esse conteúdo criminoso do Alan e a plataforma decidiu fazer vista grossa, sendo conivente com todos esses crimes. Os dois conselheiros jurídicos expressaram estar cientes de que o encontro, caso acontecesse, criaria uma oportunidade para qualquer narrativa que alegue que o Twitter é enviesado por abrir um canal específico de comunicação com o Felipe Neto que não está aberto para o outro lado. Ou seja, eles mesmos sabiam que estavam sendo parciais. E a grande preocupação deles era sobre como isso poderia repercutir caso vazasse. E eu digo pra vocês exatamente dessa maneira. A gente percebe que o Twitter estava sendo parcial, escutando apenas um lado e atendendo apenas as demandas de um lado, enquanto o outro lado era perseguido e censurado. Eles ainda falaram que tudo isso demonstraria que o Twitter não está seguindo seus próprios procedimentos políticos de maneira consistente. E ao invés disso, eles estariam respondendo a uma pressão de um usuário famoso. Também alertaram que o encontro poderia ser usado por Alan dos Santos em juízo contra eles. Percebam que claramente o único problema, a preocupação dos caras é que isso poderia pegar mal. Então, na nossa opinião, os riscos de ter essa conversa com Felipe Neto ultrapassam os benefícios em potencial. Mas como bem pontua o Eli Vieira no seu texto, essas mensagens iniciais de Fernando Galo deixaram claro que o canal de comunicação com Felipe Neto já estava aberto. Isso prova exatamente o que os próprios conselheiros jurídicos do antigo Twitter destacaram aqui. E se esses vazamentos não são convincentes o suficiente pra você, que tal esse tweet do próprio Felipe Neto em que ele fala: por favor, denunciem a conta abaixo, é alguém se passando por mim aplicando golpes nas pessoas. Como o Elon Musk demitiu quase todos os funcionários do Brasil, todos os meus contatos dentro do Twitter foram embora. Então aqui o próprio admite que possuía de fato um canal aberto diretamente com o Twitter e fica claro que ele já utilizou isso algumas vezes a seu favor. E como dito anteriormente, o tal do Galo que fazia o meio de campo entre o Felipe Neto e o Twitter agora trabalha no TikTok, ou seja, difícil não presumir que o Felipe Neto possui um contato direto com o pessoal do TikTok agora. Até porque, olha só, já foi firmado um acordo entre o TikTok e o TSE para remoção de conteúdo. Ou seja, meus queridos, os vazamentos do Twitter que estamos vendo são só a pontinha do iceberg. A interferência da esquerda em toda a mídia, porque o controle da esquerda na grande mídia é flagrante, a gente já sabe. Porém, aqui também estamos vendo o controle da esquerda nas mídias sociais. E por mais que nós também já soubéssemos que eles possuíam todo esse controle, agora nós temos pelo menos algumas provas de que a interferência política da esquerda na mídia é muito mais profunda do que se pode imaginar. Lá fora, essa segunda parte dos Twitter Files Brasil repercutiu dessa maneira. Em e-mail urgente de 2021, o então político público do Twitter, Fernando Galo, expressou com urgência e preocupação ao chefe de segurança da plataforma, Yoel Roth, que também apareceu na primeira edição dos Twitter Files, não a primeira edição brasileira, a primeira edição global. E como vimos na versão brasileira, eles estão falando sobre Alan dos Santos, um jornalista postando sobre conteúdo altamente polêmico relacionado à Covid no Brasil. Galo sugeriu fortemente uma revisão completa da conta de Alan dos Santos e queria que ela fosse banida. Também queria que fosse removido imediatamente um tweet que especulava sobre o estado de saúde de alguém, fazendo assim uma ligação entre as picadas e os problemas de saúde, o que poderia criar dúvidas sobre a segurança das picadas. O Galo pediu pessoalmente a Roth que investigasse a conta do Twitter do jornalista Alan dos Santos de forma holística, ou seja, queria que investigasse a conta inteira, alegando que o jornalista estava sendo muito problemático para o Brasil. O Galo propôs uma conversa extraoficial com Felipe Neto para esclarecer as suas preocupações e amenizar a situação. Posteriormente, Galo convidou o Roth do Twitter para falar novamente com Felipe Neto. Embora haja alguns riscos, nós e a equipe de comunicação queríamos ver se você estaria aberto a uma conversa não oficial com ele, para que ele se sentisse ouvido, e espero que as tensões possam diminuir. Conclusão, então, essencialmente, o governo e o Twitter trabalharam juntos para censurar o destacado jornalista Alan dos Santos, que conversou no Space do Twitter com o próprio Elon Musk, e também conspirou para atender às demandas de um famoso censurador do Twitter. O próprio Elon Musk comentou sobre os Twitter Files Parte 2, em um momento ele disse que concorda e depois também disse que seria bom se existisse uma versão curta. E atendendo à sugestão de Elon Musk, o próprio Eli Vieira fez o seguinte resumo. O maior youtuber do Brasil, Felipe Neto, que já foi anti-Lula, deu uma guinada pró-Lula e ajudou o Lula a ser eleito no ano passado para o seu terceiro mandato. Ele se juntou a um grupo do Ministério dos Direitos Humanos, que os críticos chamam de Ministério da Verdade, porque está empenhado
em remover notícias falsas e discurso de ódio. O governo Lula, juntamente com o Supremo Tribunal de Moraes, tem agora cerca de 3 ministérios da verdade diferentes. Parece que Felipe Neto teve acesso privilegiado a algumas pessoas importantes dentro do Twitter, a tal ponto que, depois de reclamar muito que um tweet não seria apagado, o chefe de políticas públicas procurou Yoel Roth para fazer um apelo pela exclusão do tweet. E o tweet foi feito pelo jornalista Alan dos Santos, hoje exilado nos Estados Unidos. Mais tarde, o governo Lula tentou convencer o governo dos Estados Unidos a enviar Alan dos Santos de volta ao Brasil. Mas quando funcionários do FBI viram um vídeo do Alan dos Santos no Ministério da Justiça durante uma visita, disseram que eram apenas palavras e não crimes, como insistiam as autoridades brasileiras, porque os Estados Unidos possuem a primeira emenda e o Brasil não. Tem esse ponto que vale destacar, né? O governo brasileiro tentou entrar em contato com o FBI para auxiliar na prisão de Alan dos Santos, trazendo ele de volta para o Brasil. Porém, os funcionários do FBI constataram que os crimes que o Estado brasileiro estava atribuindo a Alan dos Santos não eram crimes e sim apenas palavras, e por isso ele não foi mandado de volta. Yoel Roth estava preocupado que, como Alan dos Santos havia conseguido uma pequena vitória judicial contra a censura no YouTube, isso pudesse acontecer novamente no Twitter. Então ele estava administrando o caso com cuidado, tentando dar a impressão de que o Twitter não estava censurando Alan dos Santos. Mas lembrando, eles sabiam que isso era censura e que eles estariam passando por cima das regras da própria plataforma para derrubar a conta e o conteúdo postado pelo Alan. Quando o Roth comenta que o tweet que o Felipe Neto não gostou ainda estava ativo, ele afirma que coágulos sanguíneos e miocardite após as picadas são apenas uma narrativa, e agora sabemos que essa era a narrativa, porque no fim das contas outros estudos que vieram depois confirmaram que de fato não era só uma historinha. E o Eli encerra falando que o Felipe Neto não gostou nada da repercussão dos Twitter Files e começou a fazer comentários duros contra Elon Musk. Mas sabe que ainda melhor do que esse resumo foi esse comentário em resposta ao resumo de um gringo incrédulo tentando entender a situação do Brasil. Ele disse: "Espera, deixa eu ver se eu entendi certo. É como se o PewDiePie implorasse para que os jornalistas fossem censurados? O que diabos está acontecendo no Brasil?" E então o Paulo ofereceu uma resposta ainda melhor, falando: "É pior do que isso. É como se o PewDiePie fosse uma parte externa do governo, que tem forte influência sobre parte da juventude do país, sendo um braço do Supremo Tribunal Federal no Brasil, ajudando a decidir quem censurar e quem processar." E o Mark, que fez a primeira pergunta, falou: "Ok, isso realmente soa bem pior." Então, para quem ainda não tinha entendido por que isso é tão escandaloso, acho que depois dessa pergunta de genuína surpresa do Mark, ficou bem claro. Em qualquer país minimamente sério, isso que a gente está vendo aqui seria tratado como o escândalo sem precedentes que de fato é. Porém, infelizmente, poucos dos veículos de mídia realmente vêm dando o destaque merecido a todos esses vazamentos. O Eli, responsável pela segunda parte dos vazamentos do Twitter Files, compartilhou no seu próprio perfil alguns trechos de 2 matérias da revista Cruzoé sobre toda essa polêmica. A primeira matéria se chama "Os arquivos da discórdia, por que as informações reveladas em mensagens dos advogados do Twitter não podem ser ignoradas", e a segunda matéria é sobre uma outra parte dos Twitter Files focado na Djamila Ribeiro, e como ela também usava sua influência, tal qual Felipe Neto, para fazer pressão na plataforma, só que ela em nome do ativismo do feminismo negro. E os trechos que o Eli escolheu destacar foram os seguintes: "Apesar de toda a discussão histérica da semana, os e-mails que os jornalistas revelaram são de enorme valia ao mostrar como o direito à privacidade e a liberdade de expressão estão sendo tratados no Brasil. E foi exatamente por esse motivo que os jornalistas que expuseram essa realidade foram tão trucidados por magistrados, por políticos e por boa parte da imprensa." Já a matéria sobre a Djamila diz o seguinte: "Uma das mensagens do Twitter Files mostra muito bem como operam os grupos identitários no Brasil e no exterior. Em primeiro lugar, esses grupos se colocam como os únicos representantes legítimos de uma causa. Depois, colocam-se como vítimas e ameaçam criar crises para empresas ou instituições. Por fim, pedem reparações em dinheiro." Em um e-mail datado de 14 de junho de 2021, o advogado do Twitter, Rafael Batista, avisou seus colegas da empresa que ele tinha recebido um aviso de reclamação que depois tinha se transformado em uma investigação civil contra o Twitter. Batista afirma que a vítima, no caso, é a autora Djamila Ribeiro. Ela tinha solicitado que a empresa realizasse um acordo de ajuste de conduta, implantando medidas para inibir o discurso de ódio no Twitter. Segundo o advogado da empresa, a companhia seria ouvida sobre as políticas e práticas implementadas para evitar o discurso de ódio. Apesar de a reclamação ser legítima, os pedidos são irracionais
e nós não temos nenhuma obrigação de implementar essas medidas. Entretanto, nós ainda pensamos que é muito sensível sob a perspectiva reputacional, dependendo de como a questão é abordada externamente. Então, nós estamos trabalhando para resolver isso. Ou seja, mais uma vez, eles sabiam que os pedidos eram irracionais, eles sabiam que passavam por cima das leis estabelecidas pela própria plataforma, mas, simplesmente por causa da cultura do cancelamento, ou seja, preocupados em como isso poderia repercutir, eles poderiam ser cancelados. Olha só, o Twitter é conivente com o machismo, com o discurso de ódio, com o racismo. Eles precisavam encontrar uma forma de abordar essa questão irracional e ilegal. E é assim que a extrema esquerda, que a esquerda identitária, utiliza a espiral do silêncio, o discurso politicamente correto e a patrulha de pensamento para impor a sua ideologia em todos os lugares. O Twitter, portanto, estava preocupado com uma crise de imagem e queria resolver o assunto. A denúncia foi apresentada por Djamila Ribeiro, filósofa e jornalista brasileiro, após ofensas racistas e crime de ódio dirigidas a ela, embora nenhum conteúdo específico tenha sido fornecido. O que isso significa? Ela disse que foi vítima disso, mas não mostrou nada. Entre vários pedidos de Djamila, Batista fez uma pequena lista. Medidas de monitoramento de todos os trending topics para evitar conteúdos ofensivos, especialmente contra mulheres negras. Porque nós dividimos a sociedade em castas superiores e inferiores. E mulheres negras, como fazem parte de uma casta superior, demandam cuidados especiais. Divulgação de informações de usuários sem ordem judicial em crimes de motivação racial. Ou seja, uma demanda ilegal, inconstitucional e, como o próprio pessoal do Twitter disse, irracional. Disparos regulares de mensagens informando as pessoas sobre parâmetros éticos e legais de responsabilidade pelo que é publicado nas redes sociais. Ou seja, ela queria que a plataforma oficialmente fizesse uma campanha de doutrinação interna. Mensagens de textos padronizados sobre tais parâmetros éticos e legais para novos usuários. Mais uma vez, você não pode entrar no Twitter, criar uma conta, sem antes receber um textinho woke, ultra ideologizado, para já começar a te doutrinar logo de partida. E por fim, pediu pagamentos de danos morais coletivos, o que é mais uma aberração jurídica irracional. Abaixo o e-mail provando. O advogado do Twitter só não diz quem deveria receber esse pagamento, no caso de Djamila Ribeiro vencer a ação. Em seu site, Djamila se descreve como filósofa, militante, escritora e coordenadora da iniciativa feminista Plurais, o que basicamente significa que ela é uma militante identitária vitimista profissional. E isso é o que eles usam para impor o seu autoritarismo, como fica claro em tweets do Felipe Neto como esse aqui, onde ele tenta justificar toda a sua exigência por censura. Afinal, ele só está querendo calar pessoas terríveis, como membros do Partido Nacional Socialista da Alemanha durante a Segunda Guerra, como a gangue da gargalhada de 3 letras, e como um outro grupo tão ruim quanto esses dois claramente, que é o tiozinho com a camisa do Brasil em uma manifestação política. Mas ele tá com um cartaz golpista! Porém, se ele tivesse de vermelho pedindo pela ditadura do proletariado, aí estaria tudo certo, beleza? Se ele tivesse de vermelho falando pra milhões de pessoas que ele defende a tomada armada do Estado, aí também estaria ok, né, Ian Neves? Não, o problema é o tiozinho com a camisa do Brasil. São 3 figuras idênticas aqui, beleza? Eu até respondi esse tweet do Felipe Neto falando: sabe quem também pintava seus adversários ideológicos como monstros terríveis pra justificar todo tipo de perseguição contra eles? Uma dica: está entre os espantalhos da tua imagem aí. E a outra tentativa de argumento do Felipe Neto foi essa: se há crime, a remoção de conteúdo não é censura. Quem discorda disso vive em outra realidade. Então, o problema é que, segundo tudo que foi demonstrado nesses vazamentos, não havia crime. O FBI disse que não havia crime, a Constituição brasileira diz que não é crime, as leis do próprio Twitter dizem que não é crime, até mesmo funcionários do antigo Twitter, o Twitter lacrador, diziam que não havia crime. São no máximo opiniões polêmicas que ficam num território cinza. O Alan dos Santos falou muita besteira? Falou. Mas sejamos francos, esquerdistas estão falando besteira todo santo dia. Ah, mas o Alan espalhava a teoria da conspiração. Pô, e todos os perfis de esquerda que espalharam teorias da conspiração sobre a Marielle. Olha o tanto de história maluca, de história mirabolante que inventaram sobre ela pra tentar jogar a morte dela nas costas de opositores políticos, sem prova nenhuma, fazendo ilações super forçadas. Por que teorias da conspiração caluniadoras da esquerda não são tratadas com todo esse rigor? O próprio Felipe Neto já cansou de espalhar teorias da conspiração no seu perfil. A mais recente foi contra o próprio Elon Musk e ele teve que apagar depois que as notas de comunidade provaram que ele estava mentindo. E assim, difamação é crime no Brasil. É possível argumentar que Felipe Neto difamou o Elon Musk para milhões de pessoas. Então, se o Felipe Neto cometeu um crime no seu perfil, remover a conta dele não é censura, segundo o argumento idiota que ele tá usando aqui. Mas acreditem, essa história ainda vai piorar muito. E
Eu posso afirmar isso porque eu já preparei todo o conteúdo do próximo resumão que deve sair amanhã. E a menos que algo saia do previsto, quando você estiver assistindo esse vídeo, o Elon Musk já entrou no Macau com o Bolsonaro. Então com certeza daí vai sair mais conteúdo que eu vou precisar trazer aqui pra vocês. Vai ser difícil não spamar conteúdo sobre isso, porque esse assunto é de extrema importância. Então mais do que nunca eu conto com o seu apoio para passar esse vídeo adiante. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder as próximas atualizações. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.